chamo a atenção dos irmãos para aquilo que o Senhor nos diz essa noite. Essa é a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2, a partir do verso do 1, diz assim a palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão, entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Até aqui. Oremos mais um instante. Senhor, é um privilégio incrível poder te adorar. E nós somos atraídos pela tua graça. É um privilégio incrível também poder ser edificado pela sua palavra. E nós estamos diante da sua palavra nessa noite, e nós precisamos do teu Espírito Santo, que é a única forma que temos de ouvir a sua voz sem equívocos, de ouvir, conhecer a sua vontade sem equívocos, é por meio da sua santa palavra. Por isso a minha oração nessa noite é que o Senhor me faça fiel ao significado desse texto. Pai, e pela sua graça e pela sua misericórdia, que o Senhor me dê a capacidade de expor para os meus irmãos e irmãs nessa noite aquilo que esse texto nos ensina, aquilo que o Senhor quis que fosse revelado ao nosso coração através do apóstolo Paulo, com essa carta que ele escreve para os filipenses. A minha oração, Deus amado, é que o verdadeiro significado da sua palavra seja aplicado pelo teu Espírito Santo em nossos corações essa noite. Leva-nos ao entendimento da sua voz. Fala conosco. Pai, que não haja impedimentos, sejam físicos, emocionais, espirituais, para que a sua igreja seja alimentada da tua palavra nessa noite. Essa é a minha oração, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é alvo de reflexão na escola bíblica dessa manhã. Por isso, eu me senti muito confortável e também constrangido a compartilhar com os irmãos esse texto, porque ao longo dos últimos meses, ou nesse primeiro ano da Igreja Presbiteriana aqui em Pitangueiras, nós temos buscado aplicar ou expor para os irmãos, expor para a igreja o verdadeiro conceito do Evangelho. Esses meses os irmãos vão lembrar que cada ministração, cada evento, nós temos cada estudo bíblico dirigido, nós temos aplicado ou nos aplicado a explicar para os irmãos o que é o Evangelho e o que não é o Evangelho. Nós temos aplicado a entender que o Evangelho não é você ser alcançado pelo Evangelho. O Evangelho não é você ser abençoado grandemente de forma material, de forma financeira. O Evangelho não é você experimentar de uma sessão de cura interior, uma sessão de um culto de libertação. O Evangelho não é você experimentar misticismos que são inseridos dentro da igreja com o título de gospel, o título de cristão. O Evangelho não é você experimentar de boas satisfações nessa terra, de bom contentamento nessa terra, pura e simplesmente. Nós temos aplicado durante esse tempo em explicar que Evangelho é, na verdade, um Deus se importando com homens pecadores,
e enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer, para resgatar esses pecadores. E dando do seu Espírito para que esses pecadores, além de salvos, sejam mantidos até o último dia. Essa é a boa nova. Esse é o Evangelho. E nós temos aplicado esses meses a apresentar esse conceito. Que o Evangelho vai muito além de você experimentar de satisfação e de contentamento em coisas materiais dessa terra, mas que o Evangelho é Deus te dando a oportunidade, ou Deus promovendo o seu resgate. Deus te transportando do império das trevas e levando para o reino de seu Filho amado. Isso é a boa notícia. Isso é o Evangelho. Mas eu não sei esse texto para a gente refletir, além agora de falar do conceito de Evangelho, é mostrar um resultado prático do Evangelho. O Evangelho traz resultados práticos. Primeiro, transforma o seu alvo de desejo. Aquele que é alcançado pelo Evangelho muda o seu alvo de desejo, ou o seu alvo prioritário na vida. Todo indivíduo alcançado pelo Evangelho passa a ter como prioridade de desejo Jesus Cristo. Todo aquele que coloca qualquer outra coisa em primeiro lugar na sua vida, que não Jesus Cristo, merece o título de idólatra, porque isso é um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que ocupa no seu coração o lugar que cabe a Cristo. O lugar que deve ser ocupado por Cristo. Então, o primeiro resultado do Evangelho é que ele muda o seu alvo de desejo. Ele faz com que você deseje o Filho de Deus. Esse é o primeiro resultado. Segundo resultado do Evangelho é que todo aquele que é alcançado pelo verdadeiro Evangelho é levado ao arrependimento. Uma evidência de que o Evangelho te alcançou é que você não se contenta mais com a vida. A evidência de que o Evangelho te alcançou é que você não suporta mais a velha vida, é que você não admite mais viver com as velhas práticas de pecado. E isso te conduz ao arrependimento. O fato de você ser conduzido ao arrependimento por Deus é uma evidência de que o Evangelho te alcançou. Um segundo resultado prático do Evangelho. E o terceiro resultado do Evangelho, que eu quero trazer aqui com esse texto, através da fala do apóstolo Paulo, é que o Evangelho ele traz um resultado que é coletivo, que é visto na igreja, que é visto entre o povo de Deus. Começa com o indivíduo, mas alcança o coletivo como igreja. É resultado do Evangelho, a fraternidade evangélica. Quando eu digo fraternidade evangélica, não quero me referir apenas àquela fraternidade, ou àquela comunhão, àquela vida em comunidade de uma igreja evangélica. Porque o simples fato de você estar ou frequentar uma igreja evangélica não faz de você alguém capaz de promover fraternidade. Fraternidade evangélica é aquela fraternidade gerada, aquela fraternidade, aquela comunhão, aquela vida em comunidade que é resultado do Evangelho. Uma vida segundo o Evangelho leva a uma fraternidade evangélica. E é disso que eu gostaria de falar com você essa noite. A vida em comunhão, como um resultado que o Evangelho realiza, o resultado que o Evangelho provoca. Como introdução ainda aqui, essa carta de Paulo ela tem um significado interessante, ela tem um poder interessante. Funciona como uma espécie de tratado de alegria. O tratado do contentamento. Se você já experimentou depressão, ansiedade, tristeza, ou se você conhece alguém que tem passado, ou passa, ou já passou por isso, certamente você conhece alguém que um dia passará por essa dificuldade. Depressão, dor, angústia. Essa carta do apóstolo Paulo nos apresenta remédios para a depressão. Nos apresenta remédios que nos conduz à verdadeira alegria. Eu quero olhar brevemente contigo quais são esses. Vai comigo brevemente lá ao capítulo 1 de Filipenses. No capítulo 1, no verso 3, em toda essa carta eu quero te levar aqui de uma visão panorâmica, uma visão breve de todos os antídotos
para a alegria, ou de todos os remédios que Paulo nos dá, que promovem a alegria daquele que está em Cristo, do cristão. Isso aqui é motivo de alegria para quem é cristão, né? Aquele que não foi alcançado pelo Evangelho simplesmente não consegue se contentar com isso. Uma evidência de que o Evangelho te alcançou é que você é capaz de experimentar esses motivos de alegria aqui. Paulo diz em capítulo 1, a partir do verso 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Verso 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo está nos mostrando aqui que é motivo de alegria a intercessão. É como se ele falasse para nós assim: olha, se você não tivesse motivo nenhum para sorrir, você cristão, vivendo um momento de dificuldade, angústia, e não encontra nenhum motivo para sorrir, ele está dizendo: para mim, motivo de alegria é a intercessão em favor da igreja. Se você não tem motivo para sorrir, interceda pela igreja. Paulo se alegra na intercessão. No verso 4 ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. É como se ele dissesse: olha, orar pela igreja é motivo de contentamento. Se um dia você se encontrar em dificuldade, ou se um dia você se encontrar depressivo, levante-se em intercessão pela igreja. Porque todo cristão se alegra no privilégio de interceder pelo povo de Deus. Segundo motivo de alegria, olha só ainda no capítulo 1, no verso 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Me alegro com o fato de Cristo estar sendo pregado. Paulo está dizendo o seguinte: naqueles dias, alguns irmãos ali da igreja de Roma, Paulo estava preso em Roma, e ele está dizendo o seguinte: olha, alguns irmãos estão pregando Cristo por inveja. Paulo prega Cristo, eu vou pregar também. Inveja. E outros podem dizer: eles estão pregando, mas por inveja, eles não estão pregando porque amam a Cristo. Ele vai dizer: que importa? Desde que Cristo está sendo proclamado, desde que Cristo está sendo promovido, isso é motivo de alegria para mim. É como se ele dissesse para mim e para você: se você se encontrar sem motivo para sorrir, se você se encontrar sem motivo para se alegrar, promova o conhecimento de Cristo, pregue Cristo, porque isso é motivo de contentamento para todo cristão. Se você não tem motivo algum para ser feliz, pregue Cristo, porque todo cristão se alegra em ver Jesus sendo pregado. Segundo motivo. Terceiro, olha só o capítulo 2 onde nós estamos. Ele vai dizer, verso 2 do capítulo 2: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está dizendo que ele se alegra na unidade da igreja. Eu me alegro por ver a igreja crescendo em unidade. Eu me alegro por ver a igreja crescendo em fraternidade. É isso que ele está dizendo. Ainda que eu não tivesse nenhum motivo para ser feliz, se eu ver a igreja crescendo em unidade, se eu ver os irmãos unidos, se eu estiver promovendo essa unidade, isso me faz feliz. Todo cristão se alegra na unidade da igreja. Uma carta que te dá inúmeros motivos, irmãos, para você sorrir, para você ter contentamento na vida. Percebe que em nenhum momento aqui ele está dizendo: eu estarei feliz se eu estiver bem financeiramente. Eu estarei feliz se eu não estiver enfermo. Eu estarei feliz se tudo for bem. Ele não está dizendo isso, até porque ele está preso quando ele escreve essa carta. Ele está preso e ainda havia possibilidade de morte. E nessa possibilidade de morte ele apresenta mais um motivo de alegria. Capítulo 2, verso 17, olha aí. Verso 17 ele diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, isso aqui é oferta de derramamento, ainda que eu seja oferecido por sacrifício, ainda que morra,
sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me. Alegro-me com todos vós, me congratulo. Verso 18. Assim vós também, pela mesma razão, pelo mesmo motivo, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. É motivo de alegria para o apóstolo o esforço no ministério, ainda que fosse preciso morrer, ainda que fosse preciso sofrer, por fazer Cristo conhecido. Isso o alegra. No dia em que você estiver depressivo, lembra, o apóstolo Paulo se alegrava e sofria por pregar o Evangelho. Ele está mostrando, o cristão se alegra, ainda que estiver sofrendo, por pregar o Evangelho. Mas alegria. E existem inúmeros outros aqui, nessa carta, em que eu vou deixar que os irmãos depois tenham acesso a isso quando lerem, mas eu quero mostrar aqui mais um em especial, que está no capítulo 4, verso 4. Imagine que você não tem motivo algum para expressar contentamento na vida. Tudo vai mal. Vida financeira vai mal. A vida sentimental vai mal. Matrimônio, casamento vai mal. Vai tudo mal. Capítulo 4 de Filipenses, no verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa é a grande diferença do Evangelho genuíno de Jesus Cristo e o falso Evangelho da prosperidade. Aquele que vai até Cristo por aquilo que Cristo pode dar, quando ele não recebe sinais, quando ele não recebe bênçãos, ele simplesmente desiste de Cristo. Ele simplesmente desiste de Deus. Aquele que vai até Cristo por Cristo, ainda que tudo vá mal, ele tem Jesus como motivo de sua alegria. Por isso Paulo diz, alegrem-se nele. Alegrai-vos no Senhor. Como primeira parte ainda de introdução dessa exposição, eu te aconselho, sempre que você precisar de alegria, a consultar essa carta. E eu quero ficar aqui no capítulo 2, quando diz que é motivo de satisfação para ele, é motivo de contentamento para ele, a fraternidade entre os irmãos, o amor entre os irmãos. E isso é ainda nessa introdução, essa carta vai mostrar que o cenário que ele escreve, como eu já disse, é uma prisão. Esse homem está preso, escrevendo para uma igreja que está livre, expressando para ela o que é verdadeira alegria. Temos muito a aprender com o Senhor e o que o Senhor nos ensina através dessa carta. Esse texto também vai mostrar para nós a fidelidade do apóstolo Paulo quanto ao Evangelho. É interessante que ele vai dizer, logo no capítulo 1 dessa carta, no verso 21, porquanto para mim é Cristo, morrer é lucro. Significa isso. O meu viver é Cristo, morrer é lucro. O contexto aqui é o seguinte, pessoas estão pregando Cristo por inveja. Ele está dizendo o seguinte, olha, o meu viver é fazer Cristo conhecido. Isso me alegra. Para mim, viver significa fazer Cristo conhecido. Morrer é lucro, porque eu estarei com Ele. E na continuação ele vai dizer, olha assim, melhor fosse se eu morresse, porque eu já estaria com Cristo, imediatamente. Mas é bom que eu esteja aqui para pregar o Evangelho para vocês, por causa de vocês. Essa carta vai nos mostrar o comprometimento do apóstolo Paulo com o Evangelho e o conselho que o apóstolo dá para que a igreja também se comprometa com o Evangelho. Veja o verso 27 do capítulo 1 comigo. Por favor, ele diz assim, verso 27 do capítulo 1. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Olha só, é nesse sentido que Paulo vai
vai dizer, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para mim, viver é Cristo. O conselho que eu dou para vocês, filipenses, o conselho que eu dou para a igreja é, vivam. Que o seu estilo de vida seja, acima de tudo, de acordo com o Evangelho. Que o Evangelho seja visto através do seu estilo de vida. Que o Evangelho vá além de um conhecimento teórico. Que o Evangelho vá além de conhecimento teológico. Que o Evangelho seja visto em vocês, na forma como vocês vivem. Isso significa, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho. E isso envolve a comunhão da igreja, a luta pela unidade da igreja. Por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, toda a igreja, todos juntos, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É responsabilidade da igreja, em unidade, lutar pela fé evangélica. Nós juntos, no nosso relacionamento, devemos assumir o compromisso aconselhado pelo apóstolo Paulo, de juntos lutarmos pela fé evangélica, ainda que isso envolva dor, ainda que isso envolva sofrimento, porque é isso que ele apresenta no verso posterior. Olha o verso: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Ele está dizendo assim, olha, a fé é uma graça, é um dom que vem de Deus. Então se você crê, não é porque você for capaz de fazer isso, é porque Deus te deu essa capacidade. E além de Deus ter te dado a capacidade de crer, Ele também te deu a graça de sofrer por Cristo. Todos querem a graça de se alegrar por Cristo. Todos querem a graça de crer em Cristo. Mas Paulo diz para a igreja, para você não foi dado apenas a graça de crer, mas para você foi dado a graça de padecer por Ele. Lutemos juntos pela fé evangélica. Dito isso como introdução, irmão, no capítulo 2 ele vai mostrar nesses 4 versos que nós vemos, que um resultado desse viver de acordo com o Evangelho, um resultado prático do Evangelho, é a fraternidade na igreja. Comprometimento que temos uns com os outros na igreja, como resultado daquele que vive pelo Evangelho. E aí entramos então no capítulo 2. Veja aí comigo o verso 1. A fraternidade evangélica é evidente em todos aqueles que estão em Cristo. Ele diz no verso 1 assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há ganhados afetos e misericórdias. Existe essas, eu quero espremer esse verso com vocês. A expressão em que ele dá a sequência do texto aqui, aparece essa palavra portanto, pois. Esse pois é uma partícula de conclusão. Ele está concluindo o que ele disse anteriormente com aquilo que ele vai dizer agora. Eu já te disse tudo isso. Portanto, que isso aconteça. Depois que vocês ouviram tudo isso, agora, que isso aconteça. O que ele diz antes é: vivam de acordo com o Evangelho. Que o estilo de vida de vocês seja coerente com o Evangelho, lutando juntos, como igreja, lutando juntos pela fé evangélica. Portanto, e aí ele vai concluir: para que vocês lutem juntos pela fé evangélica, para que vocês vivam de acordo com o Evangelho, vocês precisam de alguns recursos que estão presentes em Cristo. Essa é a ideia dessa palavra. Portanto, em Cristo há. Essa expressão aqui, se há, a melhor tradução para ela não seria essa. A melhor tradução para a expressão seria: já que.
Então a gente pode rearranjar esse versículo da seguinte forma: portanto, já que em Cristo existem esses recursos que eu vou compartilhar com vocês aqui, Paulo vai dizer: completem a minha alegria. É uma certeza, em Cristo você encontra isso. Agora, outra expressão interessante nos escritos do apóstolo Paulo: o que é estar em Cristo? O que significa essa expressão em Cristo? Para o apóstolo, para os escritos aqui no Novo Testamento, estar em Cristo é o mesmo que ser salvo. Ninguém que está em Cristo não é salvo. E ao contrário é verdadeiro. Ninguém que não está em Cristo é salvo. Logo, é como se Paulo dissesse o seguinte: olha, já que em Cristo esses recursos são abundantes, todo aquele que é salvo deve ser capaz de apresentar esses recursos, porque são abundantes em Cristo. E aí ele começa a mostrar quais são os recursos. Já que todo salvo, já que em Cristo há exortação, é a primeira palavra que tem, Olha aí o verso 1 comigo, para você ver que eu estou te mostrando o que está escrito. Já que em Cristo há alguma exortação. Isso aqui é o primeiro pilar para a promoção da unidade da igreja. É como se ele dissesse que a unidade da igreja fosse construída sobre esses 4 pilares, edificada sobre esses 4 pilares. E o primeiro é exortação. A exortação em Cristo. Essa palavra exortação, ela podia também ser traduzida por encorajamento, motivação. Em Cristo nós encontramos motivação. E é interessante que em Cristo, esse significado é: você encontra motivação em Cristo para você, você é motivado nele, e você nele tem a capacidade de motivar outros. A expressão exortação significa aquele indivíduo que vai caminhando junto, motivando, fortalecendo, puxando a orelha quando é preciso, mas um vai exortando o outro, motivando o outro para que eles continuem, para que eles sigam a Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, em Cristo você tem motivação de sobra para segui-lo. Uma evidência de que você está em Cristo é que você não precisa de outra coisa para segui-lo. Ele é suficiente. Isso nos leva a pensar, porque se nós temos buscado qualquer outra motivação para adorarmos a Deus, se nós temos buscado qualquer outra motivação para estar numa noite, num lugar como esse, louvando a Deus, glorificando Cristo, precisamos rever nossa conversão. Porque todo aquele que está em Cristo tem motivação abundante para seguir a Cristo. Cristo é o que eu preciso para segui-lo. Sabe qual é, pastor? Eu não vou na igreja porque a minha vida financeira está uma pindaíba desgraçada. Sabe qual é, pastor? Eu não vou na igreja porque eu briguei com meu marido. Briguei com minha esposa. Eu não aguento mais meus filhos. Eu preciso de um casamento abençoado para buscar a Deus. Eu preciso de uma vida financeira abençoada para buscar a Deus. Eu preciso de uma vida de saúde abundante para buscar a Deus. Em Cristo há motivação que você precisa para segui-lo. E segundo ponto, em Cristo você é capaz de motivar outros a seguir. Paulo está preso. Paulo a qualquer momento poderia ser morto. E ele é capaz de exortar outras pessoas a ficarem firmes. Fiquem firmes no Senhor. Ele é capaz de instruir outros a promoverem a unidade da igreja, mesmo estando passando por dificuldade. Em Cristo você encontra motivação para a sua vida e para todos aqueles que você se relaciona. Segundo pilar, ainda no verso 1, já que em Cristo há exortação, primeiro pilar. Segundo pilar, consolação de amor. Todo aquele que está em Cristo encontra consolação de amor, consolação de amor de forma abundante. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Todo crente que tem para amar
precisa rever a sua conversão. Porque a consolação do amor é um recurso abundante. Estão em Cristo. São capazes de amar. Porque todos os que estão em Cristo são alvos de um amor incondicional. Você e eu não precisamos do amor dele. Porque nós não preenchemos nenhum requisito para isso. E ainda assim ele nos ama. Por isso é incondicional. Todo crente com dificuldade para amar precisa rever a sua conversão. Em Cristo há consolação de amor. Terceiro pilar, para a geração da unidade. Em Cristo há comunhão do Espírito. Está comigo aí? Vamos lá, exortação, consolação de amor, comunhão do Espírito. Essa expressão poderia ser traduzida assim: comunhão gerada pelo Espírito. Em Cristo há a comunhão que o Espírito gera. Isso me leva a entender o seguinte: todo aquele que está em Cristo é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E é o Espírito que promove comunhão na igreja. É Ele quem gera. É Ele quem torna capaz a comunhão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, não é apenas aquela igreja que apresenta diferentes números de dons ou diferentes estilos de dons. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é aquela igreja que carismática. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que vive comunhão, porque o Espírito Santo promove comunhão na igreja. É Ele quem constrói a comunhão, é Ele quem gera. Só há comunhão se houver crente cheio do Espírito. Você pode ser capaz de fazer tantas coisas. Você pode ser capaz de orar muito. Você pode ser capaz de cantar muito. Você pode ser capaz de ter as suas orações por cura atendida. Você pode ser capaz de fazer tanta coisa. Se você não for capaz de promover comunhão na igreja, não há evidência alguma de que você é um crente cheio do Espírito. Porque o Espírito Santo promove comunhão na igreja. Desconfie daquele irmão que é cheio das labaredas, que é cheio do louvor, que é cheio das livosias, e é um irmão que causa contenda na igreja. Não existe homem e mulher cheio do Espírito Santo que não seja capaz de promover comunhão, porque isso é o Espírito que gera. Quarto pilar, eu trato como em comum essas duas expressões que no final do verso 1 ele vai dizer: se há entranhados afetos e misericórdias. Essas duas palavras são interessantes porque afeto é aquela condição de você sentir pelo outro, de você ter afeto pelo outro. E entranhados está relacionado a entranhas, é algo intenso, você sente intensamente pelo outro. Todo que está em Cristo é capaz de sentir intensamente pelo outro. E misericórdia está relacionado ao cuidado com o outro, ao importar-se com o outro. Então além de sentir, é você fazer alguma coisa. Todo aquele que está em Cristo é capaz de sentir a necessidade do outro e se importar com isso. E se dedicar para isso. Em Cristo há entranhados afetos e misericórdias. A fraternidade evangélica, então, é uma evidência para todos aqueles que estão em Cristo. É uma evidência em todos aqueles que foram salvos, resgatados por Cristo Jesus. Isso é estar em Cristo, e todos esses são capazes de promover fraternidade no meio do povo de Deus. Segundo ponto que eu vejo com esse texto é que a fraternidade evangélica é o motivo do verdadeiro contentamento do apóstolo. Já falei isso, eu quero apenas citar. No verso 2 ele vai dizer: completai a minha alegria.
De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Veja, Paulo se alegra por ver a igreja crescendo em unidade. Paulo se alegra por ver a igreja crescendo em comunhão, em fraternidade. Irmão, você quer ter motivo para satisfação na vida? Quer ter motivo para contentamento? Esse homem poderia escrever assim: olha, eu estaria mais feliz se eu estivesse aí com vocês, livre da cadeia. Completem a minha alegria sendo uns com os outros. Completem a minha alegria trabalhando junto pela fé evangélica. Completem a minha alegria sendo afetuosos uns com os outros, se importando uns com os outros. O Evangelho, ele traz resultados práticos. O Evangelho te impede de pensar no próprio umbigo. Porque você conhece que Ele abriu mão da sua própria glória. Ele deixou de pensar em si mesmo para pensar em você, para te resgatar. E isso molda quem você é. É impossível alguém que foi alcançado pelo verdadeiro Evangelho. É impossível alguém que foi alcançado pelo verdadeiro Evangelho não se alegrar com a comunidade, com a comunhão entre os irmãos. É impossível alguém que foi alcançado pelo verdadeiro Evangelho ser uma pedra de tropeço na comunidade da igreja. Terceira coisa que eu aprendo aqui: essa fraternidade evangélica é um convite para que haja unidade, mesmo em meio à diversidade. No verso 2 ainda ele diz: de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa fraternidade a qual o apóstolo Paulo diz é um convite para unidade, cumplicidade, mesmo no meio da diversidade. Se existe um lugar onde pessoas que pensam tão diferente, que têm gostos diferentes, que têm desejos diferentes e estão juntas, esse lugar é a igreja. Você não pensa o mesmo que eu. Ele diz: pensais o mesmo. Nós temos pensamentos diferentes, nós temos gostos diferentes, nós temos vontades diferentes. Veja só, isso só pode ser um milagre de Deus. Deus pega pessoas que não têm nada a ver umas com as outras, colocam no mesmo lugar e faz dar certo. Isso é milagre. Por isso que essa comunhão deve ser gerada pelo Espírito, porque se fosse você e eu, não conseguiríamos. Essa fraternidade a qual o apóstolo Paulo nos fala é um convite para que sejamos unidos mesmo entre pessoas tão diferentes. E eu quero destacar só uma palavra que foi traduzida de duas formas diferentes nesse versículo, para tentar te levar a entender como é possível promover unidade com pessoas tão diferentes. No começo do verso 2, ele diz assim: olha aí, completem a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. A palavra aqui foi traduzida por pensar, certo? No final do verso 2 ele diz: tendo o mesmo sentimento. Agora o interessante aqui, a mesma palavra que Paulo usa e foi traduzido por pensamento, na tradução aqui para o português ela foi traduzida também por sentimento. Quando ele diz de modo que penseis a mesma coisa, ele está dizendo de modo que tenham o mesmo frônesis, é a palavra grega usada aqui. E a mesma palavra frônesis no final do versículo ele chama de sentimento. Primeiro traduz por pensamento, depois traduz por sentimento. E outra coisa que é interessante ainda, essa mesma palavra grega, frônesis, no verso 5, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A mesma palavra aqui traduzida por sentimento também é frônesis. Pensamento, sentimento, traduções diferentes para a mesma palavra. E o mais interessante ainda, que a NVI, uma outra tradução, ao invés de dizer tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, vai dizer tende em vós a mesma atitude.
A mesma palavra que traduz por sentimento, pensamento traduz por atitude na NVI. Frônesis. Sabe por quê? Mas não são diferentes. Pensamento é uma coisa, sentimento é outra, e atitude é outra, não é? E aparece as três se referindo à mesma palavra no grego, que é frônesis. Sabe por quê? Essa palavra frônesis no grego, não existe nenhuma palavra em português que traduza ela, uma única palavra. Essa palavra frônese quer dizer justamente tudo isso que está falando aqui: sentir e agir. É ter o sentimento, ter o pensamento, mas também ter a atitude. Uma palavra só, frônesis. O que significa isso? Você não promove, por isso, tenha o mesmo frônese de Jesus. Você não é capaz de promover a atitude na igreja apenas desejando isso. É como se ele dissesse, ó, não apenas deseja, vai e faça. Tenha atitude. E é como se ele dissesse também, ó, não tenha apenas atitude, porque você pode fazer por obrigação. Tenha atitude desejando ter. Faça desejando fazer. É como se ele dissesse assim, ó, completem a minha alegria desejando, se esforçando para estarem juntos e fazendo isso com desejo intenso. Apliquem a sua mente, apliquem as suas emoções e haja, faça. Não faça por obrigação e nem fique só na vontade. Tenha vontade e faça, desejando fazer. É isso que significa. Se nós direcionarmos o nosso coração e nós agirmos para promover a unidade da igreja, isso é motivo de contentamento para mim e para você. Essa fraternidade evangélica é um convite para que haja unidade, mesmo no meio de pessoas tão diferentes como nós somos. Deseje isso e se esforce para isso. Quarto ponto, é um convite para autonegação e humildade. É impossível promover unidade na igreja sem humildade, sem humilhação. Veja o verso 3. Verso 3 do capítulo 2. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada façais por partidarismo. Esse partidarismo aqui também pode ser traduzido por egoísmo. Não faça nada pensando em você mesmo. Partidarismo ou vanglória. Não faça nada para promover o seu nome. Não faça nada para ser conhecido, como o irmão que foi capaz de fazer. Não faça nada para que o seu nome apareça. Não, faça por humildade, para que o nome do outro apareça. É um convite para autonegação e humildade. Olha, não faça nada para promover você, faça para promover o outro. Não se alegre apenas em ver o seu nome aparecendo, não se alegre apenas em ver você sendo promovido, se alegre em ver o irmão aparecendo. Trabalhe por ele. Para isso é necessário humildade. Para isso é necessário auto-humilhação. Guarda uma coisa. É impossível vida cristã. É impossível viver pelo Evangelho sem auto-humilhação. Viver pelo Evangelho em algum momento da sua vida vai exigir que você se humilhe. Quando Paulo diz, cada um considerando os outros superiores a você mesmo, ele não está falando assim, ó, tenha um sentimento de coitadinho. Todo mundo é mais importante que eu nessa igreja. Todo mundo é mais grande, mais melhor. Chega a doer o ouvido, né, em português. Todo mundo tem mais oportunidade do que eu. Não. Considerar o outro superior a si mesmo não é se colocar numa condição de coitadinho. Considerar o outro superior a você mesmo é gerar temor no relacionamento. Porque sem temor no relacionamento, não há unidade. Como que você se relaciona com uma pessoa que está acima de você?
que você se relaciona com o chefe? Você fala com ele de qualquer jeito? Se você tem juízo? Uma pessoa no seu juízo perfeito não vai falar com o seu chefe. E aí, beleza? O que tem para nós fazer hoje aí? Chá comigo aqui. O setor aqui está comigo agora. Posso sair que aqui eu dou conta. Eu que mando. É assim? Em sã consciência você vai ter respeito por aquele que está acima de você. Quando Paulo diz, considere o outro acima de você, ele está dizendo o seguinte, ó, se relacione com temor. Quando eu te considero superior a mim, eu tenho temor em me relacionar contigo. Não vou te tratar de qualquer jeito. Vou te tratar com respeito. Se eu não te tratar com respeito, é impossível unidade na igreja. Amém? Convite para a autonegação e humildade. Por fim, essa fraternidade evangélica é um convite a um amor desinteressado pelo próximo. É fácil eu amar quando eu serei recompensado. É fácil eu amar quando o meu nome vai ser promovido. No verso 4 ele diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Busca para você. Senão também cada qual o que é dos outros. Todo aquele que está em Cristo é capaz de se importar além do próprio umbigo. Todo aquele que está em Cristo, todo aquele que foi alcançado pelo Evangelho, todo aquele que um dia foi salvo pelo Senhor e está num processo de santificação que durará por toda a sua vida, esse é capaz de se importar além de si mesmo. Não é apenas a necessidade dele que o consome. A necessidade dos irmãos o consome. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o cada qual que é dos outros. A necessidade dos outros também precisa me incomodar. Eu preciso ser capaz de estar além de mim mesmo. Essa igreja era motivo de contentamento para Paulo e em inúmeros outros casos. Era uma igreja que ajudava ele financeiramente. Era uma igreja que se importava com ele, que participava das dores com ele. Mas uma igreja que também estava vivendo essa dificuldade de partidarismo. Cada um trabalhando para autopromoção. Pessoas que, se a família, no capítulo 4 ele traz esse exemplo. Rogo a Evódia e a Sintique, pensais concordemente, capítulo 4 verso 2. Rogo a Sintique e a Evódia, que pensais concordemente. Sabe aquela seguinte postura, se é a família de Evódia que está fazendo alguma coisa na igreja, eu não participo. Se é a família de Sintique que está responsável por fazer, eu não me envolvo. Se é o irmão fulano, eu não vou me envolver. Se é o irmão ciclano, também eu não participo. Tinha que ser eu. Graças a Deus isso não acontece aqui. Só em outras igrejas. Aqui não. Louvado seja o Senhor. Aquele que um dia foi alcançado pelo Evangelho é capaz de se importar com o outro, irmão. É capaz de se importar com a necessidade do outro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qual foi a última vez? Uma pergunta. Qual foi a última vez que você conseguiu se incomodar com a necessidade dos irmãos? Qual foi a última vez que você conseguiu se importar, o teu coração por saber que outros estão passando por necessidade? Não precisa responder. Todo aquele que é alcançado pelo Evangelho é capaz de se importar além de si mesmo. É capaz de se importar com o outro. A conclusão que eu faço desse texto é que o Evangelho tem poder para nos salvar. Mas ao olharmos para Cristo e ao olharmos para os ensinos apostólicos, nós percebemos que o Evangelho muda tudo em nossa vida. Inclusive a nossa vida entre irmãos.
O Evangelho muda nosso dia a dia de igreja. O Evangelho nos leva a importar uns com os outros. O Evangelho nos leva a importarmos além de nós mesmos. O Evangelho nos leva a buscar, promover a unidade da igreja. E a nos alegrar quando vemos isso. A minha oração é para que o Senhor queime no nosso coração esse desejo de promovermos a unidade da igreja, de sermos capazes de edificar a unidade da igreja sobre esses 4 pilares, motivando uns aos outros, porque eu tenho motivação em seguir a Cristo. Amando uns aos outros, porque em Cristo eu fui alvo de um amor incondicional e eu não preciso esperar que você me satisfaça de alguma forma para que você seja alvo do meu amor. Promover comunhão, entendendo que ser cheio do Espírito Santo é ser capaz de unir a igreja, porque o Espírito Santo faz isso. E quando você promove a unidade da igreja, você se mostra como um crente cheio do Espírito. E por fim, que eu seja capaz de me importar além de si mesmo. Que não apenas as minhas necessidades queimem, me leve de joelhos ao Senhor em oração. Mas que a dificuldade dos irmãos, além de me fazer sentir, também possa me levar a atitudes. E de que de alguma forma o Senhor me capacite para supri-las. Certamente, se eu for capaz de pensar assim a seu respeito, se você for capaz de pensar assim a meu respeito, nós podemos tocar essa cidade de uma forma como ela nunca foi tocada, com o Evangelho de Jesus Cristo.